Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para dar início a algumas aprendizagens do projeto de vida. Então, nós trouxemos aí como sensibilização, como inspiração, esta árvore, né, onde tem as raízes, até chegar aos seus frutos, né? Então, assim é o projeto de vida. Ele tem que ter o início, um ponto de partida. E qual é esse ponto de partida? É o ser, é o autoconhecimento. Não é só aquilo que eu quero ser. Primeiro eu preciso conhecer a mim mesmo, o que eu quero ser, o que eu quero para minha vida, quem eu sou, onde eu quero chegar. Então eu preciso passar por todas essas inspirações dessas raízes, né? Porque os frutos, é possível chegar aos frutos, sim, mas é algo assim que pode ser a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, depende. Então, nós temos aí os pressupostos orientadores do projeto de vida, né? Que há sempre o início de tudo, né? Entre quem eu sou, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero ser. Esse é o princípio do projeto de vida. Fazer o aluno refletir sobre isso aí. O que é, quem ele é, o que ele quer ser. Né? Então, sempre começa por uma provocação desse estudante, né? Temos também os objetivos do projeto de vida, que é mediar o percurso entre quem é o estudante e o seu sonho, valorizando as habilidades cognitivas e socioemocionais dos alunos. Então, não é só buscar nesse aluno não só o conhecimento aprendido, mas aquilo que ele tem relacionado ao socioemocional dele, às interações, em que é possível ele interagir, buscar com o outro, fazer as interações entre o currículo, os conteúdos e as interações entre os colegas, outros estudantes. Então, aqui nós temos uma escada, né, bem longa, onde é uma escalada. Tem uma escalada aí, é o projeto de vida. O projeto de vida é essa escalada, onde surgem muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E essa escalada é possível subir esses degraus, né? Que é um grau de complexidade, através da escola proporcionar atividades diferenciadas dentro do currículo, né? Através do livro, através da interação com o outro. Então, tem aí, quais são os meus sonhos, né? Como posso ser um cidadão mais participativo? Como seguir estudando vai me ajudar a atingir os meus sonhos? O que eu quero estudar? Com o que eu quero trabalhar, né? Então, com todas essas perguntas, esses questionamentos, teremos essas atividades proporcionadas dentro dos livros, são atividades diferenciadas, para que o aluno vá construindo esse conjunto, fazendo uma construção de conceitos para a sua vida, para que ele possa tomar suas decisões mais estruturadas, conscientes, responsáveis. Dentro do projeto de vida, nós temos também os princípios, né? Que são os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse aprender a conhecer é ser oportunizado pela escola e pelo próprio estudante, né? Ele aprender novas informações, buscar essa captura de informações novas, né? Não só aquilo que ele traz de conhecimento prévio, mas ele também está aberto ao novo, né? Então, aprender a fazer é traduzir, trazer esse conhecimento todo teórico que vai ser recebido através do currículo, dos livros, para a prática, né? Eu colocar a mão na massa, que é importante para ele entender de modo prático como é possível ele avançar no seu projeto de vida. Aprender a conviver é trazer o outro para si, né? Porque o projeto de vida ele não tem sentido se ele for voltado só para a individualidade, apenas para isso.
a individualidade de si mesmo, né? Então, trazer o outro para o seu projeto de vida, né? Para complementar, para amadurecer, para entender e aprender a ser, né? Que seria o quê? O respeito, a pessoa pode trabalhar as diferenças, principalmente as diferenças, né? E nós sabemos que vivemos num mundo multicultural, né? E que devemos ter esse respeito, né? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha sua independência de pensamento. Ela terá sim, mas também ela terá o entendimento, o estudante, né? De conviver, administrar os conflitos e conviver com as diferenças. Né? Temos também o desenvolvimento socioemocional, que é muito importante para a convivência, né? Reconhecer suas emoções e relacionar-se com o outro. A pedagogia da presença, né? Outro princípio importante, onde todos podem ser envolvidos. Não é apenas professor e aluno, mas todos os profissionais da escola, inclusive a comunidade e os pais. E o protagonismo do aluno, que é uma participação que gera autoconfiança. Então, nós temos aí os eixos imprescindíveis para a formação do estudante. Né? São 3 eixos: a formação acadêmica, que são as práticas eficazes e diversificadas. Né? Esse eixo ele proporciona um conjunto de aprendizagens essenciais que os estudantes possam se identificarem e buscar a superação dos seus limites, né? Para que eles não se frustrem, desacreditem do projeto de vida. Nós temos também aí o segundo eixo, que é a formação para a vida, que vai além do cognitivo, né? Ele requer muito esforço, por quê? Porque ele tem que cumprir com as responsabilidades, né? Englobando em diversos âmbitos, no âmbito político, social, econômico, tecnológico, cultural. Então, aí ele envolve diversos âmbitos, né? Então, tem que, para o estudante tem que ter claro essas missões. Né? E o desenvolvimento intencional das competências, que é uma visão sistêmica das ações escolares, né? São as macrocompetências, né? Que é a abertura ao novo, autogestão, amabilidade, engajamento com os outros, ter foco, persistência, tolerante ao estresse, tolerância à frustração, curiosidade para aprender, respeito, entusiasmo, né? Interesse artístico. Então, são várias competências aí, né? Que o estudante tem que ser trabalhado no estudante através do autoconhecimento e desse percurso formativo das áreas também do conhecimento. Né? E temos também os campos de desenvolvimento do projeto de vida, que é o campo pessoal, né, que tem muito a ver com a identidade do aluno, ele se conhecer, tem atividades que vão promover isso. O campo social, né, o aluno como sujeito, como cidadão, né, e o campo acadêmico, né, que o aluno vai buscar o seu caminho, novos horizontes, né, onde ele tem a inserção produtiva, são suas aspirações profissionais, né, é aquilo que joga a favor de cada um, né. Ele em busca dessa concretização do caminho que ele percorreu, conheceu, e agora ele busca a finalização disso aí, né? Que é o trabalho, voltado muito para o trabalho produtivo. Aí tem também como integrar o projeto de vida com os demais componentes. Nós sabemos que os organizadores curriculares fazem a divisão por ano série do ensino fundamental e do ensino médio, oferecendo um percurso formativo para que dialogue com as expectativas dos estudantes. Neste sentido, tem que ser intencional, né, integrador e focado nas competências socioemocionais. Então, intencional por quê? Porque o aluno tem que ter esse desejo, esse despertar a partir de si, né? Conhecer esses caminhos também, por isso que é integrador,
né, para que ele se torne mais intencional, desejoso, faça sentido para esse estudante, né, trabalhando também as competências socioemocionais, né, trazendo o bem-estar desse estudante, né, o encontro da sua realização como pessoa, como profissional. Por isso que o projeto de vida, ele integra tudo, né, ele traz esse esclarecimento de todos os campos e conhecimentos que temos aí presentes. Então, sobre o projeto de vida, deixamos aqui uma reflexão para os professores, né, sobre qual dimensão eles acharam mais difícil trabalhar, o que eles prevê, né, que é mais difícil trabalhar, né? E se vocês souberam identificar quais os sonhos de vocês e o caminho que devem percorrer para realizá-los. Passo a palavra para Mariana. Bom, eu agradeço a Cida. E aí, dando continuidade, vamos falar um pouquinho do material do projeto de vida e dessa estrutura dessas aulas, tá? Então, como a Cida disse, né, o projeto de vida dentro dos anos finais do ensino médio, ele vai trabalhar essa construção do aluno para que ele alcance aquele sonho que a gente recolheu no início do ano letivo. Porém, cada ciclo, cada série tem um objetivo para ser desenvolvido com eles durante o ano. Então, o sexto ano, como vocês podem ver, vai trabalhar a questão do eu e o outro, né? A gente vai desenvolver neles a capacidade de se conhecer, lembrando que essa idade de sexto ano é o início das escolhas individuais, né, onde ele vai estar fazendo escolhas permeadas por aquilo que ele aprendeu com a família, com os espaços que ele frequenta, com a escola. Então, ele vai começar a trazer um pouquinho de quem ele é como sujeito. E nós da escola vamos ajudá-los nessa capacidade, tá? Também a gente vai desenvolver a capacidade de gerir seus estudos e de convivência. E no sétimo ano, temos eu e os meus projetos. O objetivo é que o aluno ele já se conhece, ele já consegue se desenvolver ali coletivamente e ele vai organizar os seus objetivos, quais são os focos, o projeto que ele vai desenvolver nesses anos, nesse meio aí dos anos finais, para que ele consiga fazer uma trajetória bacana até o nono ano. Oitavo ano, eu, nós e o mundo. Lembra que o projeto de vida ele também está permeado sobre esse desenvolvimento da cidadania, né? Eu quero um aluno que consiga, um estudante, né, um sujeito que consiga dialogar consigo mesmo, dialogar com o outro, espaços de socialização e com o mundo, né? Então, no oitavo ano, a gente vai trazer, dentro de PV, essa reflexão sobre o que é coletividade, o que é cidadania, o que é respeito mútuo. E no nono ano, a gente vai estar fazendo essa transição para o ensino médio. Então, a gente vai articular esse aluno, né, o professor vai mediar esse conhecimento para desenvolver nesse aluno essa proposta de como que ele vai ser esse estudante no ensino médio, como que foi esses anos finais deles, essa trajetória escolar até aquele momento e como isso vai se desenvolver no ensino médio, quais são os planos de estudo, de futuro, das primeiras escolhas profissionais, tá? Então, o nono ano, esse ano de transição, a gente já sabe disso, porque há algum tempo a gente vem trabalhando, né, com os anos, com o nono ano, esse ano de transição para o ensino médio, preparando esse estudante para essa formação acadêmica, ou ele alcançar esse sonho que pode ser um emprego, ter um negócio próprio, enfim, dentro do que foi o projeto de vida dele à medida que ele foi avançando aí durante os anos finais. No ensino médio, a gente, principalmente no primeiro ano do ensino médio, ele vai identificar essa relação que ele estabelece nos diversos espaços de socialização. Então, família, escola, alguns já trazem essa reflexão do trabalho, essa comunidade, como que esse aluno interage, intervém, e participa ativamente dessa comunidade que ele está inserido. A ideia é mesmo esse aluno cidadão, e aí dentro das premissas que a Cida já trabalhou do protagonismo juvenil, esse aluno ele vai estar cada vez mais envolvido para o bom desenvolvimento dele, do outro e da comunidade que ele está inserido.
O segundo ano do ensino médio, ele vai apoiar o desenvolvimento do estudante nessa capacidade de fazer escolhas, de compreender que as escolhas podem ter suas consequências, e aí essa capacidade de mobilizar estratégias para que as escolhas que ele faça, né, de fato resultem no projeto de vida que ele desenhou, que ele está desenhando ainda, né, que ele está formando dentro da cabeça dele. Então, se é ter um primeiro negócio, ou se é me formar do ensino médio, se é entrar numa faculdade, quais são as melhores escolhas para que eu consiga alcançar? E quais são as consequências? É importante que a gente vai entender que esse aluno ele vai estar fazendo uma construção de médio prazo, né? Então, quais são as consequências para eu fazer essa escolha? Então, eu vou trabalhar, que horário que eu vou trabalhar? Porque eu quero estudar. Então, ele vai medir a ideia desse equilíbrio entre o que eu quero e como alcançar. E o terceiro ano, ele é um terceiro ano onde a gente já inicia, né, fazendo essa reflexão do que é do que foi a nossa trajetória escolar, do ensino básico. Os alunos no geral já trabalham, já exercem alguma atividade, né, remunerada. Alguns já até atuam dentro da área que eles desejam seguir na vida adulta. Então ele é um projeto que é para consolidar esse desenvolvimento desse PV. Então é no terceiro ano que ele vai dar essas pequenas pinceladas daquilo que falta para ele iniciar essa juventude, né, início da vida jovem, com reflexões, com amadurecimento, já vendo seu sujeito, né, como ele é enquanto pessoa, para que ele dê continuidade nisso nessa vida adulta ao encerrar a escola. Então, como foi minha trajetória escolar, o que eu alcancei, a autonomia. Então, tudo aquilo que foi trabalhado ano a ano, desde os anos iniciais com o projeto de convivência, nos anos finais e no ensino médio, já com o projeto de vida, com as eletivas, né, com o trabalho do Inova e os outros componentes, como que ele encerra essa trajetória da educação básica, tá bom? E como ele inicia suas novas trajetórias enquanto adulto. Dentro do material do projeto de vida, os professores vão ver, quando vocês tiverem a oportunidade, então o material, né, aqui currículo em ação, material do projeto de vida, vem sempre uma avaliação das competências socioemocionais, tá? As rúbricas socioemocional. No material do professor vem a indicação da avaliação. No material do aluno vem o próprio questionário que o aluno deve responder, tá bom? É a partir dessa avaliação que o aluno fizer respondendo aquele questionário, é que ele também vai ser um dos mecanismos que vai auxiliar a pensar como está sendo esse engajamento dele no projeto de vida dele, como que ele está se relacionando, quais são os esforços que ele está, tanto das competências socioemocionais, que ele está trazendo para o desenvolvimento desse projeto de vida dele, tá bom? Então é legal que os professores sempre, todo final de bimestre, vão ter esse questionário sobre esse desenvolvimento socioemocional. É responsabilidade do professor de PV que os alunos respondam. Normalmente vem na sede, né, tem um caminho na sede para se fazer, no material do aluno explica esse caminho, no material do professor também, tá? Mas no próprio material tem isso também disponível, esse questionário. Se vocês puderem dar uma lida, vocês podem trazer isso no decorrer do bimestre para trabalhar e dialogar com os alunos, essas respostas, pensar juntos e mudar rumo se for necessário. E aí sobre a aula de projeto de vida, a aula tem 45 minutos, são 2 aulas por semana, um professor por turma. O professor de PV ele tem a liberdade, né, assim como outros, de escolher os diversos espaços educativos da unidade escolar para desenvolver esse protagonismo, para estimular esse aluno a ter autonomia sobre a sua proposta de vida, né? Nas primeiras aulas do PV, como a gente fez já o vídeo de eletivas, espero que quem é de PV tenha assistido o vídeo de eletivas e vice-versa, o carro-chefe, marco zero, é o sonho do aluno. Então, no de eletiva, a gente trouxe algumas dinâmicas que o professor de PV pode utilizar, né, para recolher o sonho do aluno. Lembrando que esse sonho do aluno, ele tem que ser dialogado, sistematizado para que toda a equipe escolar conheça, lembrando que a Cida falou de pedagogia da presença. Então, conhecer o sonho dos nossos estudantes
é o pontapé para a nossa elaboração de aula, para o nosso diálogo, para que a gente tenha a melhor convivência dentro da escola, porque a gente vai saber como tocar aquele aluno para que ele compreenda a importância do seu desenvolvimento pedagógico, tá? Então, é importante recolher o sonho dos alunos aí já nas primeiras semanas de aula, compartilhar, né, a coordenação auxilia esse professor a compartilhar esses sonhos com a equipe escolar. Ele é base para as eletivas, como a gente falou no vídeo anterior, e base para todas as disciplinas no momento que a gente vai desenvolvendo as aulas, tá bom? Bom, e sobre a avaliação de PV? A avaliação de PV, a gente vai primeiro pensar o que é avaliação e depois eu vou explicar como é que funciona essa avaliação em projeto de vida. Então, no próprio currículo paulista, ele indica que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite ao professor, ao gestor e demais profissionais da rede acompanhar essa progressão das atividades e das aprendizagens dos alunos, oferecendo os subsídios para análise e para que de forma que o estudante se aproprie desse processo. Então, nossa, eu estou aqui, eu parei aqui. Então, o desenvolvimento de portfólios, o desenvolvimento de ações que faz com que o estudante conheça e compreenda como tem sido seu processo de aprendizagem. E aí a avaliação, ela pode ser diagnóstica no início do processo formativo, onde eu vou entender quem é esse estudante, qual bagagem ele traz, quais reflexões ele traz, quais habilidades ele tem, quais competências ele tem, para que eu possa desenvolver minhas aulas. Formativa, que ao longo do processo formativo, no exemplo principalmente voltado para a PV, mas outros componentes pode utilizar, é a autoavaliação desse estudante ao longo do bimestre. Lembrando que eu preciso que esse estudante compreenda que ele é sujeito da sua aprendizagem. E somativa, ao final do processo formativo, eu vou fazer uma avaliação desse aluno para compreender o que ele aprendeu e o que ele ainda precisa aprofundar, tá bom? De conhecimento. Um exemplo, no caso de PV, de letivas, é que o aluno desenvolva um projeto, um produto, uma intervenção social. Então, a gente pode avaliar esse produto que foi desenvolvido em PV ou em eletivas, tudo bem? E aí, a cada bimestre, o processo avaliativo dos novos componentes será sistematizado em um conceito, tá? Que seguirá a lógica apresentada numa tabelinha que vai vir a seguir. Ou seja, não é uma avaliação numérica, tá, gente? A gente está falando de projeto de vida. A gente está falando do aluno compreender que dentro da teoria, que a teoria vai dar subsídios para uma prática, tá? Então, a gente vai avaliar esse engajamento, o quanto que ele conseguiu se engajar e desenvolver esse protagonismo, essa autonomia quanto sujeito, né, da sua história, do seu processo de formação. Bom, gente, esse é o quadro que eu estava explicando anteriormente para vocês. Então, ele tem aqui os engajamentos, né? O engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Eu acho que o próprio nome já explica, né? O engajamento total é esse aluno que se dedicou, que aprofundou, que foi em busca, né, de subir, né, voltando àquela alusão lá do início que a Cida falou, a escada, né, de fortalecer suas raízes para construir seu projeto de vida. Engajamento satisfatório é esse aluno que participou, porém, você sabe que você fez sua avaliação inicial diagnóstica com ele, que ele tem total possibilidade de teria mais possibilidade de ter aprofundado mais seu projeto de vida no desenvolvimento das atividades, das ações, né? Pensando aí nessa construção aí a curto, médio e longo prazo. E engajamento parcial é aquele aluno que não se comprometeu. E aí, esse é importante que a gente tenha uma atenção, professor, professora, coordenadores, que se esse aluno não está engajado parcialmente aqui no primeiro bimestre, quais são as ações metodológicas que nós vamos aplicar para que no segundo bimestre ele saia do engajamento parcial e passe para o engajamento satisfatório? Ou, pensando as rúbricas, né? O que aconteceu? O que ele respondeu no questionário? O que ele traz de socioemocional que está deixando ele distante de algo que é tão importante, que é o seu próprio projeto de vida? Então, é importante, quando a gente analisar os engajamentos dos alunos, pensar
se eu tenho um aluno que está no engajamento parcial, que no próximo bimestre a gente vai fazer um trabalho coletivo, né? Vamos mudar a metodologia com ele para que ele alcance um engajamento satisfatório e assim ele chega ao engajamento total. E isso, gente, assim, desde o trabalho coletivo, pensar em escola, pensar em comunidade escolar, pensar nos encaminhamentos, tá? A gente está falando de competências socioemocionais, a gente quer auxiliar esse aluno a que ele termine, lembre, o terceiro ano do ensino médio, podendo olhar para essa trajetória escolar, né, podendo olhar para o passado para construir o futuro, né? Olha a Sankofa, né, um símbolo adinkra, conversando aí com os nossos estudantes, né, a presença aí da nossa raiz africana, por exemplo. Então, você não tem que olhar para trás, analisar essa trajetória que ele está na escola, na educação básica, para ele estar fortalecido e avançar aí nos seus estudos futuros, tá bom? Bom, então para encerrar, a gente colocou a bibliografia de apoio, os textos que nós utilizamos para montar esse PPT e montar esse vídeo, tá? Vocês podem acessar esses textos, ler esses documentos, né, as diretrizes curriculares do projeto de vida, para auxiliar na organização das aulas e no melhor desenvolvimento e no melhor apoio para esses estudantes, tá bom? Então, esse PPT nós vamos enviar para vocês, né, juntamente com o vídeo de apoio. Coordenadores, vocês aproveitem esse vídeo da melhor maneira possível, né, tanto nos APDs, nos ATPCs, ou em partes, vocês vejam que for melhor para trabalhar com os professores. E os professores podem se utilizar aí, retomar, sempre rever, para auxiliar aí na construção do projeto de vida. Bom, gente, agora com a equipe completa, né, do projeto de vida e projeto convivência, vou passar a palavra para minha companheira Cida, para ela se despedir. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada por trabalhar com você, poder desenvolver esse trabalho no projeto de vida. Obrigada a todos vocês. E peço assim que vocês se acalmem, porque o projeto de vida, ele é como se fosse uma espiral. Ele não é fechado, ele não tem fim. Quanto mais páginas nós abrimos, mais páginas tem para se conhecer. Então, nós vamos dar o apoio necessário. Se vocês precisarem, tem os nossos contatos, tem o núcleo pedagógico. Podem nos acionar para a gente tirar as dúvidas referente ao PB. Né? E bom trabalho para todos vocês. Gente, obrigada. E é isso. Dúvidas, entre em contato pelo núcleo pedagógico. A gente pode auxiliar aí na organização aí desse primeiro momento do projeto de vida e os demais, né? A formação ela não se encerra aqui, só que é só um pontapé, tá bom? Uhum. Obrigada.